o vídeo pra galera que gosta das estatísticas, tá? Pra galera que gosta de uma planilha, de uma porcentagem. Vamos falar sobre os status de 2022. Eu fiz esse vídeo ano passado, vocês gostaram bastante, então eu resolvi repetir, de repente vir uma tradição aí, todo começo do ano voltar e fazer aí um wrap-up com números aqui no canal, porque eu sei que vocês são curiosos demais com essas coisas. Então vamos lá! Alguns disclaimers a respeito desse vídeo. Primeiramente, eu sim tenho um volume grande de leituras, não só sou uma leitora voraz, como sou uma leitora rápida, e como este é o meu trabalho, então sim, talvez o meu número pra você pareça uma coisa estranha, mas não é tão estranha assim. Inclusive eu me surpreendi bastante porque eu já assisti vários desses vídeos da galera gringa principalmente, percebi que eu nem leio tanto assim. Tem uma galera que lê muito mais do que eu, tá? Segunda coisa, que esse ano eu li de tudo, gente. Eu li de tudo mesmo, inclusive me chamou a atenção porque no meu vídeo de favoritos eu falei que eu tinha tido um pouco de dificuldade de encontrar livros favoritos esse ano. E aí uma pessoa comentou assim, Tami, talvez você deva ler mais diverso e sair da sua zona de conforto. Aí eu olhei pra aquele comentário e eu fiquei, mais do que eu já saio? Eu li drama, li romance, li ficção científica, li suspense, li horror, li terror, li não ficção, li autoajuda, clássico, li drama, li livro de poesia, li quadrinho, li hot, li biografia, eu li de tudo, tá? Eu li muitos gêneros literários ano passado e eu realmente não acho que seja sobre isso, tá? Eu acho que é porque eu tô ficando mais chata mesmo e faz parte. Apesar de um dos meus objetivos para 2023 é ser talvez menos rigorosa com as minhas leituras, isso eu consigo. Tá. Mas vamos lá. Então eu vou colocar pra vocês alguns gráficos na tela, algumas coisas são dos status do Scooby, outras coisas são dos status do Goodreads e outras coisas são status da minha tabela que eu mantenho desde 2016, eu acho, ou 17, que eu faço uma tabela no Google Planilhas, belíssima lá, que todo ano eu adiciono coisas novas e tiro coisas e vejo o que funcionou, o que não funcionou e gero gráfico. E aí tenho esses status pra compartilhar com vocês aqui. Então, se você estiver pensando onde é que a Tami tá tirando essa informação, é porque eu preencho essa planilha, muitas colunas, sim. Tem mais colunas do que tem letras do alfabeto, que chegou lá no final e já começou a criar um novo A, um novo B, um novo... São muitas coisas que eu coloco naquela planilha. É pra me gerar exatamente esse status e eu perceber quão diverso e o quão amplo foi o meu ano de leituras, tá? É uma coisa que eu gosto, tá, gente? Não é algo que você precisa fazer. Enfim, cada um monitora suas leituras como quiser. Tem gente que nem monitora as leituras. Mais uma vez, faz o que o seu coração mandar e estamos bem. Tá, vamos lá então os dados deste vídeo. 2022, surpreendentemente, foi o ano em que eu mais li na minha vida. Eu li 203 livros e existe um motivo pelo qual isso aconteceu. Em dezembro eu fui pra Comic Con e eu comprei vários quadrinhos que eu compartilhei com vocês no meu vídeo que eu falei sobre a CCXP. E eu fiquei pensando muito depois que eu tinha comprado aqueles quadrinhos que eu não queria deixar aqueles quadrinhos parados na estante. Então eu coloquei como um objetivo de, antes de eu arrumar a minha estante e botar esses quadrinhos na área de quadrinhos, que onde às vezes os meus quadrinhos são esquecidos, eu queria ler o máximo possível deles ou todos eles. E aí, se eu não me engano, dos 15 quadrinhos que eu voltei pra casa, 13, 12... eu li em dezembro. Eu sei que isso influenciou, sim, eu alcançar esse número que eu nunca tinha alcançado. Eu já tinha chegado muito perto da casa dos 200 livros. Eu não me lembro, teve um ano que o meu número foi 197. Acho que foi 2017, na verdade. Ou 2018, eu não me lembro. O máximo que eu tinha chegado perto tinha sido esse ano, com 197 livros. E esse ano eu consegui bater graças aos quadrinhos. Eu não li tantos quadrinhos ao longo do ano, que é algo que eu quero consertar para 2023. Eu quero ler quadrinhos mais fracionados ao longo do meu ano, porque eu gosto bastante, mas às vezes eu me esqueço, mesmo eu tendo uma prateleira cheia de coisas que eu podia estar lendo. A partir desses 203 livros, então, foram 71.711 páginas lidas, o que é um número bem considerável. Eu li vários livros gigantes esse ano, por causa da roda do tempo, mas essa média acabou sendo bem balanceada, porque eu li vários contos e novelas, eu li vários do Brandon Sanderson, li do The Murderbot Diaries, que vocês acompanharam, e os quadrinhos que eu li também eram páginas curtas. E aí a minha média de páginas por livro em 2022 ficou de 355 páginas. É como se eu tivesse lido 203 livros de 355 páginas. E a minha média de páginas por dia, segundo o Scooby, é de 197. Isso significa que eu leio 197 páginas todos os dias, gente? Não. Isso significa que tem dias que eu leio 300 e tem dias que eu leio 0. Eu diria que apesar de eu ter lido mais livros em 2022 do que em qualquer outro ano anterior, 2022 foi o ano em que
que eu tive mais dias em que eu não li. Eu tive vários dias esse ano em que eu não li, vários desses dias em dezembro, vários desses dias durante a Bienal. A gente vai chegar no balanço por mês. E eu, olhando pra trás, assim, eu consigo perceber que apesar da minha média ter sido alta, eu também tenho a sensação que esse foi o ano em que eu fiz mais pausas, assim. Então eu fiquei mais dias sem ler ao longo do caminho. E eu sei que teve muita gente que se puxou esse ano no desafio lá do Scooby de todo dia ir lá marcar que tava lendo. E eu acho isso muito legal, mas eu respeito muito essas pausas e eu sei que eu preciso delas às vezes, assim. Eu sei que não vai me colocar numa grande ressaca literária e eu vou conseguir seguir em frente tranquila depois. Em termos de balanço de mês, gente, eu até tive um ano bem coerente, assim, na linha de leituras. Abril e dezembro foram os meus meses com maior número de lidos. Abril foi de romances mesmo, várias coisas leves e curtas que eu consegui resolver muito rapidamente. Se eu não me engano, foi o mês que eu fiz aquela brincadeira das leituras de romance, que eu gravei um vídeo pra vocês. Acho que foi o mês de Alcatraz também, que eu li, sei lá, 3, 4 volumes de Alcatraz no mesmo mês, porque eram histórias muito rápidas de ler. E dezembro eu alcancei essa meta por causa dos quadrinhos que eu tava lendo. E aí, em cada um desses meses eu tive 21 leituras. E o meu pior mês foi julho, que foi o mês da Bienal, onde eu li só 8 livros. Só 8 livros. 8 livros é um monte de livro, mas comparado aos outros meses, acabou sendo um mês que fica bem distante aí. Mas julho realmente foi um mês que eu precisei dar um break ali. E eu respeitei esse momento lendo coisas mais curtas e não me forçando, né, a pegar leituras que eu não tava afim de fazer. Agora vamos falar sobre estrelas, tá? Que é uma coisa aí que perturbou o meu ano. Vocês vão ver que, mesmo eu não tendo dado tantas 5 estrelas, o meu ano não foi ruim em estrelas, tá? Eu não fiz leituras tão ruins esse ano como possa parecer quando eu digo, meu Deus do céu, eu não encontrei favorito. Teve várias leituras ok ao longo do caminho, tá? Eu dei 12 5 estrelas ao longo do ano, mas só 6 dessas 12 5 estrelas foram inéditas. As outras 6 foram releituras que eu fiz para o Caminho Bookverso. 5 dessas 5 estrelas vocês puderam ver nos meus favoritos do ano, e eu dei 5 estrelas para uns quadrinhos que eu li em dezembro. Eu dei 15, 4 estrelas e meia. Eu tinha anotado aqui 16, mas teve um livro que eu mudei de nota e eu não me lembro. Eu acho que foi depois que eu tinha feito essa anotação aqui. Porque de vez em quando eu também volto na minha planilha e mudo as notas que eu dei. Eu achei, nossa, realmente, esse livro não sentou bem, vou baixar essa nota. Vou baixar essa nota aqui. E eu dei 74 4 estrelas. Gente, 74 4 estrelas não é ter um ano ruim de leituras, tá? Só faltou uma coisinha pra chegar lá. Foram 52 3 estrelas e meia, 32 3 estrelas, foram 7 2 estrelas e meia, 6 2 estrelas, 2 1 estrela. Então, assim, de leituras que eu realmente considero leituras ruins ou que não me levaram a lugar nenhum, eu tenho 15 leituras só de 203. Então eu acho que eu sim tive um ano bem mais positivo de leituras do que negativo. É claro que todo livro que a gente quer ler, a gente quer dar 5 estrelas e favoritar, mas infelizmente não é assim que funciona, e eu fico feliz que a minha média que fique entre 5 e 3 estrelas e meia. Uma coisa que eu gosto de mapear também é a diferença entre livros que eu li no período de lançamento e livros que eu li de catálogo. Eu considero lançamentos livros que foram lançados nos últimos 6 meses, tá? E aqui é uma coisa delicada, tá? Porque assim, eu leio bastante coisa em inglês, a gente já vai chegar nessa média aqui. Mesmo que eu esteja lendo o livro em inglês de um lançamento que foi em português, e o livro em inglês foi lançado há um tempo, se eu estou lendo aquele livro por causa do lançamento em português, mesmo que eu esteja lendo o livro em inglês, eu considero ele enquanto um lançamento, tá? Então, nessa categoria, 40% das minhas leituras esse ano representam lançamentos e 60% representam livros de catálogo, então livros que foram lançados há mais de 6 meses. Eu acho interessante essa proporção, acho que é uma boa proporção, acho que é sempre interessante a gente ter espaço para voltar e ler coisas que já foram lançadas. Tem muito livro bom que eu ainda não li, tem muito livro que me interessa que eu ainda não li, mas também me manter atualizada com o que estava sendo lançado aí. Acho que onde eu senti o meu déficit em lançamentos foi nas fantasias, mas não as fantasias que foram lançadas aqui no Brasil, mas as fantasias que estavam saindo lá fora, porque a maioria das fantasias que foram lançadas no Brasil ano passado, eu já tinha lido várias delas anteriormente. Algumas das outras eu realmente corri pra ler. A maioria delas não funcionou tão bem assim. E eu acabei lendo várias coisas de catálogo de autores que eu já gostava ano passado, que foram do gênero de fantasia. E eu sinto que esse ano eu quero me manter um pouco mais atualizada com os lançamentos lá fora de fantasia, como eu consegui fazer nos anos anteriores. E por isso que exatamente por eu estar atualizada com vários lançamentos de lá fora que me chamaram a atenção. Agora, quando os lançamentos estão chegando aqui, eu já li esses livros e já consegui até compartilhar com vocês algumas coisas, ajudar até na escolha de compra, né? Então, eu quero tentar fazer isso mais esse ano, manter um nivelamento melhor entre lançamento e catálogo,
mas principalmente no que diz respeito ao nicho de fantasia, que é o meu nicho favorito. E aí, levando em consideração a questão das leituras em português e inglês, eu ainda leio mais em português, mas a minha quantidade de leitura em inglês esse ano cresceu um pouco, cresceu em torno de 10%, e a gente chegou no número de 55% das leituras feitas em português e 45% das leituras feitas em inglês. O que me ajuda muito em manter essa média é o Scribd com os audiobooks, porque eu consigo pegar várias coisas lá, inclusive coisas que já tem em português, mas que eu não preciso gastar, porque eu só tô pagando a assinatura do Scribd, né? E aí às vezes eu fico, ai, mas aí eu vou gastar pra comprar o livro se eu já tô pagando a assinatura e o livro tá aqui disponível pra eu escutar. E como eu leio várias coisas pra desafio, pra Delmet, pra vídeos específicos, é o jeito que eu consigo, às vezes, economizar um pouco e não lotar tanto a minha estante. Agora, um status que eu gosto bastante, que é o que diz respeito a livros únicos, continuações, conclusões ou inícios de série. O ano foi dos livros únicos, graças a Deus, tá? Apesar de eu ter lido várias séries esse ano também, principalmente conclusões, a grande maioria das minhas leituras foram livros únicos, o que me deixa tranquila, assim, de que eu não tô deixando muito rabo pra trás. Os volumes únicos representam 56% das minhas leituras, que é o equivalente a 114 livros. Eu li 33 livros iniciais esse ano, tá? Mesmo eu não esteja deixando tanto livro pra trás. Esse foi um status que me assustou um pouco. Porém, eu também concluí 14 séries, o que foi quase a metade da quantidade de séries que eu iniciei. Levando em consideração que algumas dessas séries que eu concluí também foram séries que eu iniciei, porque eu acabei conseguindo ler na integridade esse ano, seja porque foram leituras que eu puxei pra dentro do caminho Bookverso, ou porque só foram séries que eu consegui cumprir toda a série esse ano, o que é bacana. E eu também li 41 livros que são continuações. É bastante continuação, né? Eu não consegui cumprir todas aquelas metas que eu tinha colocado no vídeo de séries pra concluir. Ficaram faltando 3, que vão entrar agora como prioridades pra esse ano, mas eu tava tão cansada ano passado que eu não quis ficar me cobrando. Quis deixar de ler coisas que eu estava mais interessada só pra cumprir aquela meta. Agora vamos falar então sobre gêneros literários. Como eu falei, eu li coisas de vários gêneros esse ano. Acho que eu nunca tive um ano em que eu tenha lido coisas de tantos gêneros no mesmo ano. Mesmo que tenha sido 1, 2 livros, ainda assim eu toquei em muitas coisas esse ano. 45% dessas leituras foram fantasia, tá? Então ainda segue sendo o meu principal gênero, com muita distância, tá? Muita distância. Se eu não me engano, no passado foi 51% das leituras eram fantasia, então deu uma caidinha, mas ainda segue sendo o meu gênero prioritário na escolha e na execução dessas leituras. E depois, o segundo gênero que eu mais li foi ficção científica, representando 15% das minhas leituras, e drama, 14% das leituras. Então esses são os 3 gêneros que eu mais li esse ano: fantasia, ficção científica e drama. Sobre representatividade, gente, eu fiquei bem satisfeita com esse número aqui. 48% dos livros que eu li tinham algum tipo de representatividade. Acho que ainda tem algumas coisas que eu posso melhorar, mas a gente vai falar sobre isso no que diz respeito a autores, que a gente já vai entrar nesses status. Tem alguns livros que pendem a balança mais pro lado de lá, mas porque não encaixava também ter. Por exemplo, eu li um não ficção que era sobre criatividade, e o livro todo era sobre criatividade, um conteúdo teórico, não ia ter representatividade ali. Inclusive nos quadrinhos que eu li, tinha alguns quadrinhos que eram sobre animais, e aí eu sempre penso nisso a hora que eu vou marcar como não ser um livro que contenha representatividade, sabe? E aí dentro do espectro, então, da representatividade, 33% das leituras que eu fiz tinham algum personagem na trama, era LGBTQIA+, aí dentro da sigla. Já é um aumento também do ano passado, tanto na taxa de representatividade quanto na taxa de personagens dentro da sigla. Então também é um ponto positivo aí. Ainda na questão do quesito de representatividade, 81% das minhas leituras passam o teste de Bechdel. O que é o teste de Bechdel? É se uma mulher é bem representada na história, se ela tem nome, se tem mais de uma mulher com nome, se as conversas que essas mulheres têm não são só sobre homens e são sobre outras pessoas da trama ou outras situações dentro da trama. E aqui também é uma questão que tem alguns livros em que não se aplica. Eu sempre jogo pro lado do negativo, ao invés de jogar pro lado do positivo e dar um falso selo de estatística, tá? E aí um status que é difícil de fazer, mas que eu sempre tento, assim, é o de on voices. Eu identifiquei uma média de 15%. Eu sou bem rígida com esse on voices. Eu não fico tentando fazer suposições. Tem gente que considera simplesmente que se é um autor preto escrevendo sobre um personagem preto, isso já considera um voices. Eu não considero, a não ser que seja, por exemplo,
uma história de vida real, assim, se for um autor preto escrevendo uma fantasia e que o personagem principal é um personagem preto, mas dentro da fantasia, as questões que esse personagem tá vivendo não são relativos a coisas que possam ser, dificuldades que possam ser aplicadas, por exemplo, de racismo no mundo real, eu não vou considerar esse livro um voice, tá? Tem gente que considera só porque o autor preto está escrevendo um personagem preto. Eu sou um pouco mais chata nesse sentido e eu não coloco um voices, a não ser que eu tenha 100% de certeza que tem alguma correlação. E a categoria que ano passado foi horrível. E que era o meu grande ponto para o ano de 2022, que era a minha espontaneidade de leituras. Então, eu fazer tantas leituras obrigatórias. É claro que tem uma série de leituras que precisam ser assim. Então, por exemplo, eu executei 4 Deu Matches em 2022, mesmo que o primeiro vocês tenham assistido esse ano. Então só aí foram 20 livros que não foram leituras espontâneas pra mim. Coisas que eu me comprometo, como por exemplo 7 livros que eu fiz, que eu coloquei da Roda do Tempo, como eu decidi que aquilo era uma meta, coloquei como leitura obrigatória, não como leitura espontânea. Os livros do Caminho Bookverso, que foram 19, entraram aqui como leitura obrigatória e não como leitura espontânea. Quando eu parei para fazer alguns desafios específicos, quando eu planejo a minha TBR para ser um conteúdo, essas leituras passam a se tornar obrigatórias e não espontâneas, tá? Mas mesmo assim, eu consegui subir quase 20% aqui, hein? Eu fui de 40 e poucos que tinha sido no passado. Toda vez que eu estiver falando no passado, na verdade 2021, tá? Que eu ainda não, a chave na cabeça ainda não virou. Mas 60% das minhas leituras em 2022 foram leituras espontâneas, contra 40% serem leituras obrigatórias. Então eu considero que nesse quesito, o meu 2022 foi um sucesso, porque eu consegui virar esse jogo a meu favor. Tinha me atormentado um pouco em 2021. Ponto de vista, POV, tá? Eu li 45,3% das minhas leituras tiveram um ponto de vista feminino, único e exclusivamente, tá? 27,6% teve ponto de vista dividido e somente 27% das minhas leituras foram exclusivamente de ponto de vista masculino. Algo curioso aí também que eu gosto de mapear pelos olhos de quem eu estou vendo essa história. Vamos falar sobre status de autores. 40% das minhas leituras esse ano foram de novos autores, então autores que eu nunca tinha lido antes. E 60% vieram de autores que eu já tinha lido outras coisas antes, então autores que eu busquei outra leitura dentro. Aqui é interessante porque, por exemplo, se eu li 2 livros do mesmo autor esse ano, no primeiro livro eu só marco enquanto um autor novo no primeiro livro, tá? No segundo livro eu já considero ele enquanto um autor não é novo, mesmo que talvez ele seja novo no ano, ele passa a não ser novo na segunda leitura. Dentro dos 203 livros que eu li, 56 foram de autores não brancos. Esse é o status que eu ainda quero melhorar. Isso representa 28% das leituras e já é um crescimento do ano passado, tá? Ano passado acho que foi 25%, então deu uma melhorada. Foi uma melhorada não só na porcentagem, mas na quantidade consideravelmente, porque a gente tá falando de uma porcentagem maior em cima de um número maior de leituras, mas esse é um número que ainda pode melhorar sim. 56% das minhas leituras foram compostas por autoras mulheres, contra 39% de autores homens e 5% de autores não binários ou que não se identificam publicamente. Aqui pode ter uma margem de erro, tá, gente? Porque essas coisas são fluídas, nem todos os autores têm isso aberto publicamente. Que, novamente, se tenha dúvidas, a não ser que eu encontre uma confirmação de que se identifica enquanto não binário, para não fazer nenhuma suposição aqui. No que diz respeito a países, eu li autores de 27 países em 2022. Os Estados Unidos segue sendo aí o país que eu mais li. Mas vou dar pra vocês aí, então, o meu top 5. Depois dos Estados Unidos, o meu segundo país mais lido foi o Brasil, com 26 leituras. Então, eu fiz 26 leituras de autores brasileiros em 2022. O Reino Unido, com 13 leituras. Na minha cabeça, o Reino Unido e os Estados Unidos eram mais assim, mas na verdade esse ano não foi. 9 leituras de autores canadenses e 6 leituras de autores franceses. Eu li Taiwan, eu li China, eu li Japão, eu li Austrália, eu li Noruega. Teve inclusive um país que eu acho que eu nunca tinha lido antes na minha vida, que apareceu esse ano, então é bacana. Agora, indo para as editoras, eu li 56 editoras esse ano, é bastante editora, o que ajuda ainda mais nessa diversificação também são as minhas leituras em inglês, porque eu acabo pegando editoras que são diferentes. Entra a editora que eu mais li, que não é uma editora nacional, é uma editora internacional, e é a Tor Books. Culpa de quem que a editora mais lida é a Tor Books? Brandon Sanderson e Robert Jordan. Porque desses 22, 7 foram livros da Roda do Tempo, tá? 7 foram livros da Roda do Tempo.
mais uns 10 foram Brandon Sanderson, e aí sobrou uns 5 ali que foram outros autores que eu li dentro da Tor. Ela é seguida pela Companhia das Letras. Aqui também eu uso o guarda-chuva da editora, tá? E não as sub-editoras dentro, então por Companhias das Letras, estou falando selo Companhia das Letras, Suma, Seguinte, Alfaguara e por aí vai, tá? Paralela, tudo entra dentro de Companhia das Letras. Terceiro lugar, a Record, aqui também Galera Record, Verus e por aí vai. Quarto lugar, publicações independentes. Eu li 15 livros de publicações independentes ano passado, então ou que foram publicados via Catarse, ou que foram publicados direto, ou que realmente a pessoa foi lá e fez o livrinho dela, o quadrinho, o livro e colocou completamente de forma independente, sem nenhuma editora por trás. E aí, em quinto lugar, a quinta editora que eu mais li esse ano foi Amor Branco, o que eu acho que faz uns anos aí que Amor Branco tá entrando no meu pódio, com 10 leituras. Então eu fiz 10 leituras do Amor Branco em 2022. O maior livro que eu li este ano foi A Dança da Morte. Este livro vai me perseguir pro resto da minha vida. 1.248 páginas. E o menor livro que eu li foi um quadrinho, que se chama Navim. Vou botar a capinha aqui. É um quadrinho bem curtinho. Aqui tinha um conflito, tá? Porque no Goodreads aparece que o livro mais curto que eu li foi o conto da N.K. Jemisin, The City Born Great. Mas no Scoob, ele tá com algumas páginas a mais. Então pode ser qualquer um desses dois aí, na verdade, tá? Não sei qual é o que tá mais correto. E o livro mais popular que eu li, segundo o Scoob, é o Amor Gelato, que mais teve leitores aí, que se torna mais popular. E pelo Goodreads é o livro que mais foi colocado na estante durante o ano. E pelo Goodreads é Pessoas Normais, da Sally Rooney. E aí o último status pra fechar esse vídeo é que 62% das minhas leituras, o que é equivalente a 126 livros, tenho físico na minha estante, ou tive físico no momento em que eu fiz a leitura. Por que digo eu tive? Porque sei lá, acho que foi em novembro, outubro, eu tirei vários livros da minha estante. Alguns desses livros já foram nessa leva. 62% foram livros que eu puxei da minha própria estante. Contra 38, então, que são 77 livros que eu não tenho físico. Aqui falando em termos de livro físico, tá, gente? Não tô contando e-book nem nada. E desses 126, tá? Então, em cima dessa porcentagem dos 126 que eu tenho ou tive na minha estante, 46,8% foram livros que eu ganhei. Então, esses unboxing que vocês veem eu fazendo aí nos vlogs em que eu recebo o livro das pessoas, né? Que saem majoritariamente da minha wishlist. Esses livros estão sendo lidos, tá? Estão sendo lidos. 46,8 equivale a 59 livros, então eu li quase 60 livros esse ano que foram presente, que eu recebi de presente de outras pessoas. 28,6 ou 36 livros são equivalentes a livros que eu recebi, então que foram enviados pra mim pela editora ou pelo autor. Então, também desses unboxings aí que vocês veem eu fazendo nos vídeos, nos vlogs. Então, eu vou fazer essa conta de 59 mais 36, 95, tá? Então, quase 100 livros que eu li esse ano foram livros que chegaram até mim, ou através de vocês, que vão lá na minha wishlist e me mandam, e às vezes nem é da minha wishlist, foram as editoras que acabaram me mandando, tá? E apenas 24,6, que é equivalente a 31 livros, foram edições que eu mesma, Tamires, entrei lá na Amazon, fui na livraria e comprei com o meu próprio dinheirinho, tá? Esse é um status interessante. Ai, gente, quase ia me esquecendo aqui antes de eu finalizar o vídeo, porque eu deixei bem no meio da página e aí não segui o fluxo das minhas colunas, tá? Mas eu também rastreio o que eu leio em termos de público. E 62% das minhas leituras esse ano foram livros adultos, então livros destinados ao público adulto, que no caso é o público em que eu me encaixo. 33% foram young adults, então para um público mais jovem, e 5% foram infanto-juvenil, aqui basicamente Alcatraz, e mais uns 2, 3 aí ao longo do caminho. E é isso, gente, esse é o meu status de 2022. Todos os números, porcentagens que eu tenho pra compartilhar com vocês estão aqui. Olhando pro meu ano, assim, em números, acho que foi um bom 2022 de leituras. Eu quero que 2023 seja ainda melhor, seja porque eu vou encontrar mais livros favoritos, ou seja porque eu vou aumentar alguns daqueles status ali que eu gostaria de aumentar. Quando eu falo assim, gente, eu gostaria de aumentar livros com mais diversidade, ler livros com mais diversidade, ou ler livros de autores não brancos, eu tento fazer isso da forma mais natural possível, que se encaixe no meu dia a dia. Eu acabo me interessando por esses livros naturalmente porque pesquiso e porque consumo
consumo conteúdo de pessoas que leem autores mais diversos, que buscam leituras mais diversas, e aí esses livros acabam chegando até mim com mais naturalidade. A gente tá tendo, sim, uma infusão cada vez maior de representatividade dentro do mercado, mas ainda não é 50%, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer o nosso esforço também pra dar atenção a esse tópico, se for algo que interesse a você. Eu sei que não é a todo mundo que interessa, mas no que diz respeito à leitura, acho que cada um cuida da sua, cada um decide o que status é importante, que status não é importante, o que correr atrás no próximo ano, o que deixar de lado. E por aí vai. Eu segui rastreando minhas leituras em 2023, já até organizei minha planilha, fiz isso ontem, escolhi a cor da minha planilha. É sempre um momento que eu vou ficar olhando pra ela o ano inteiro. Eu não mudo a minha cor da planilha durante o ano, tá? Então tem que ser uma cor que vai funcionar pra mim. Eu escolhi uma cor felizinha esse ano, tá? Então é isso. Me contem aí embaixo nos comentários quais desses status chamou mais a sua atenção, quais desses você rastreia aí também. Compartilha aqui se você tiver essas porcentagens, assim. Compartilha comigo, que eu gosto de ver, gosto de saber o que vocês andam lendo por aí. E pra saber também que vocês gostam desse estilo de vídeo, pra eu seguir compartilhando esses status aí nos anos que virão. Deixe seu joinha nesse vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!